Olá, meus amigos. Muito bom mais uma vez aqui estarmos reunidos em nome do Grupo Espírita Francisco de Assis para assistirmos mais uma palestra. Certamente a espiritualidade amiga da casa, nesse momento em que elevamos o nosso pensamento em uníssono, nos envolve, nos envia boas vibrações para que continuemos com fé o nosso caminho e que esse caminho seja trilhado da melhor maneira possível. Então, antes da palestra, que será dada hoje pelo nosso companheiro Marco Milani, lá da União das Sociedades Espíritas de São Paulo, e ele nos falará sobre o tema Dize-me o que pensas e te direi com quem andas. Então, antes de passar a palavra para o Marco, nós vamos fazer a página e a prece. E a página de hoje é do livro Palavras de Vida Eterna, psicografada por Chico e ditado por Emmanuel. O item é o capítulo 20, intitulado Vigiando. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, disse-nos Paulo na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8. Trabalhemos vigiando. Aquilo que nos ocupa o pensamento é a substância de que se nos constituirá a própria vida. Retiremos dessa forma o coração de tudo que não seja material, de edificação do reino divino em nós próprios. Em verdade, muita sugestão criminosa buscará enevoar-nos a mente. Muito lodo da estrada procurar-nos-á as mãos na jornada de cada dia, e muito detrito do mundo tentará imobilizar-nos os pés. É a nuvem da incompreensão conturbando-nos o ambiente doméstico, é a injúria nascida na palavra inconsciente dos desafetos gratuitos, é a acusação indébita de permeio com a calúnia destruidora, é a maledicência, convidando-nos à mentira e à leviandade. É o amigo de ontem que se rende às requisições da treva, passando à condição de censor das nossas qualidades, ainda em processo de melhoria. Entretanto, à frente de todos os percalços, não te prendas às teias da perturbação e da sombra. Em todas as situações e em todos os assuntos, guardemos a alma nos ângulos em que algo surja digno de louvor, fixando o bem e procurando realizá-lo com todas as energias ao nosso alcance. Aos mais infelizes, mais amparo. Aos mais doentes, mais socorro. E ocupando o nosso pensamento com os valores autênticos da vida, aprenderemos a sorrir para as dificuldades, quaisquer que sejam, construindo gradativamente em nós mesmos o templo vivo da luz para a comunhão constante com o nosso Mestre e Senhor. E assim, Deus, Pai amado, Jesus Cristo, Mestre, amigo de todas as horas, bússola norteadora do nosso caminhar, aos amigos espirituais do Grupo Espírita Francisco de Assis, pedimos, nesse momento, que sejamos todos envolvidos nas sublimes vibrações que vertem do alto, que a sua luz, Senhor, possa ser o guia na nossa estrada, que por alguns momentos ainda se encontra um tanto quanto na sombra, e que possamos almejar hoje e sempre e cada vez mais nos reformarmos, nos desenvolvermos, que as nossas capacidades que ainda estão tão diminuídas dentro de nós por escolha própria, possam ser ampliadas através do nosso esforço. Que a sua luz, Senhor, possa estar conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Olá, meus amigos do Grupo Espírita Francisco de Assis. Aqui quem fala é Marco Milani, da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo.
E é uma grande alegria poder participar novamente dessa atividade à distância. Porém, continuamos unidos por pensamentos e sentimentos. O tema de hoje, ele é bem interessante. É uma frase e diz: Dize-me o que pensas e te direi com quem andas. Essa frase ela foi dita por Kardec em 1859, quando ele fazia um discurso na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a SPI, por ocasião de uma análise de um ano de atividades que a sociedade já possuía. E Kardec, ao discorrer, né, sobre a atividade da SPI, ele fez uma adaptação de um outro provérbio bastante famoso que diz: diz-me com quem andas, que eu te direi quem és. Ele adaptou essa frase para diz-me o que pensas e te direi com quem andas, fazendo uma interpretação espírita sobre esse processo. E ele usou isso nesse discurso que ele fez na SPI, em 1859, justamente para caracterizar o tipo de companhias espirituais que nós atraímos conforme a qualidade de nossos pensamentos, conforme os atos que nós praticamos, com as intenções que nós temos e a seriedade de nossos trabalhos, né? Mas é muito interessante nós revivermos, rememorarmos, né, por que Kardec estava dizendo isso em 1859, ou seja, apenas praticamente um ano depois da SPI entrar em funcionamento, um ano e meio, quando foi publicado, né, esse texto. Kardec ele fazia uma reflexão sobre as atividades que estavam sendo feitas e, nesse sentido, ele destacou como, primeiro, que a sociedade surgiu, como a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas surgiu. E aí Kardec faz um retrospecto dizendo que, inicialmente, né, desde o começo, quando Kardec e Amélie, eles começaram a receber pessoas em sua casa, para estudar o espiritismo, para entender as comunicações mediúnicas, para desenvolver a temática, começou a nascer aí um pequeno grupo. Então, os amigos se reuniam na casa de Kardec e Amélie, eram pessoas que estavam reservadamente, né, em conjunto, que era o que nós chamaríamos reuniões reservadas, né, de 8 a 10 pessoas, que inclusive comportava, né, naquele ambiente. Só que essas reuniões elas foram crescendo, porque esses amigos de Kardec, eles foram apresentando novos amigos que se mostravam interessados em participar das reuniões, e nesse sentido começou a se perceber que o espaço, o ambiente físico, onde Kardec e Amélie possuíam na sala, né, da sua residência, ele não estava sendo suficiente, não estava comportando as pessoas que procuravam esse grupo, participar desse grupo. E aí, por iniciativa dos próprios integrantes desse conjunto de pessoas, foi proposta a procura, a demanda por um cômodo maior, para que uma sala maior, onde as pessoas pudessem alugar esta sala, ou um salão, para fazer as suas reuniões. E as despesas desse aluguel seria cotizado, seria distribuído entre todos os participantes, porque até então, como Kardec e Amélie recebiam as pessoas na sua casa, boa parte das despesas eram cobertas basicamente pelo casal Kardec, né, que fazia lá o papel de anfitrião dessas reuniões. Mas o grupo foi crescendo e aí procurou-se ampliar esse espaço, né, para reunião. E é interessante também perceber que, como esse grupo foi se reunindo de maneira regular, necessariamente você criou um hábito, você criou uma rotina, você tinha procedimentos para organizar essas reuniões. E mudando para um ambiente maior, também deveria haver um planejamento, criar-se necessariamente, né, uma formalização, inclusive, para que as pessoas se comportassem ou tivessem uma orientação de como agir naquele ambiente, naquele grupo, né, quais procedimentos se esperavam de cada um. E, além disso, naquela época, a gente sabe que o governo ele tinha uma atenção bastante grande, né, com relação a reuniões públicas.
elas tinham que ser autorizadas previamente. Então, para você se reunir num ambiente diferenciado, né, onde mais pessoas pudessem ali participar, teria-se que ter a autorização dos órgãos públicos, né? Os representantes legais deveriam autorizar aquele funcionamento. E assim foi feito, né? Diante do momento de crescimento que o grupo, né, a sociedade estava crescendo, né? Esse grupo, vamos dizer, quase que familiar, né, estava crescendo com amigos. Então se decidiu por abrir formalmente um espaço e também organizar legitimamente uma sociedade, né? Então se constituiu, aí sim, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, partindo inicialmente de reuniões que estavam na casa de Kardec, e eram reuniões pequenas, reservadas para amigos, né, que seguiam procedimentos específicos. Foi ampliando o número de pessoas e abriu-se a sociedade. Mas essa sociedade necessariamente tinha como propósito continuar os trabalhos sérios que estavam sendo desenvolvidos, e para isso a disciplina foi bastante importante. Não basta simplesmente a pessoa ter interesse em participar, ela teria que ter condições de participar. E Kardec faz todo um detalhamento, né, de quais seriam as características para poder participar da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Não era qualquer um que poderia participar. Minimamente, a pessoa deveria já ter conhecimento sobre espiritismo, ou seja, já ter tomado contato com as primeiras obras que Kardec estava publicando, para entender os procedimentos e não ficar, o grupo, né, perdendo tempo para explicar algo que não necessariamente seria produtivo, simplesmente satisfazer a curiosidade de alguns, né? Então não era qualquer um que entrava na sociedade, devia-se ter elementos mínimos, né, para demonstrar que seria produtivo participar daquele grupo, daquela reunião. E a ordem que essa sociedade teve é aquela que vai também caracterizar o tipo de reunião como uma reunião séria. Ela teria necessariamente que ter esse caráter para conseguir manter a sua característica que os espíritos também procuravam. Ou seja, vejam que aí a gente já vai começando a perceber o porquê da frase, né, da nossa palestra hoje. Quando o grupo se reúne, a comunidade de espíritos que vai se cercar desse grupo vai verificar e vai ser atraída, né, por sintonia, e essa sintonia sempre será pautada pela intenção dessa reunião, pela intenção individual de cada um e pelo mérito, pelo nível moral que as pessoas também possuíam, porque senão você não conseguiria formar ali um ambiente propício e adequado para desenvolver as atividades, porque você atrairia espíritos não necessariamente comprometidos com o trabalho do bem ou do esclarecimento. Muito bem. Então, quando Kardec faz esse preâmbulo, né, nesse discurso de 1859, onde ele faz também menção a uma outra situação que historicamente é importante para todos nós espíritas compreendermos o que estava acontecendo, né? Veja, em 1859, Kardec ainda nem tinha publicado a segunda edição do Livro dos Espíritos, que é essa que nós conhecemos, né? Já modificada, já ampliada, né? Kardec ele tinha lançado somente a primeira edição do Livro dos Espíritos, com 501 questões, e estava trabalhando para publicar em 1860 essa versão que nós já conhecemos, mais ampliada, mais desenvolvida. E os trabalhos que Kardec estava fazendo, ele já tinha a noção de que não bastava só publicar uma obra mais ampliada, não era isso. O trabalho que os espíritos já sinalizavam para ele era um trabalho muito mais profundo, muito mais detalhado, e ele tinha noção da grandiosidade do trabalho que os espíritos esperavam dele e da relevância que esse trabalho teria para a própria humanidade. Então, nesse sentido, ele vislumbrando, né, que teria não poucos meses, mas anos de trabalho a ser feitos, tanto é que ele diz no discurso, né, que ele previa não menos que 10 anos de trabalho, de absorção integral para desenvolvimento dessa tarefa. Nós estamos em 1859 e ele diz que teria cerca de 10, no mínimo 10 anos
para fazer isso. E foi exatamente o que aconteceu, olhando o histórico, né? A gente sabe que Kardec desencarnou no dia 31 de março de 1869. Então, desde o discurso que ele fez na SPI, né, até a sua desencarnação, foram 10 anos. E essa visualização que ele teve do trabalho que ele iria desenvolver foram os próprios espíritos que já estavam sinalizando nesse sentido também. Mas para se chegar até lá, deveria-se ter seriedade, deveria-se ter disciplina, comprometimento com a causa e nunca achar que ele, ou no caso um personalismo, poderia se fazer superior ao trabalho que os espíritos estavam tendo. A doutrina sempre foi dos espíritos, mas Kardec teve um papel inigualável nesse processo. Dificilmente nós conseguiríamos imaginar alguém com a capacidade de Kardec, com a organização de Kardec, com a acuidade intelectual de Kardec para promover essa organização. Mas os próprios espíritos dizem que não depositam toda a responsabilidade sobre apenas um homem. Se Kardec não conseguisse cumprir a sua missão, a sua tarefa, certamente esses ensinamentos eles continuariam a vir, seriam organizados, mas não por Kardec, seriam por outras pessoas, mas isso dentro de uma necessidade, né, de continuidade da evolução do pensamento. Mas, enfim, Kardec sinalizava lá que ele teria 10 anos de intenso trabalho e, nesse discurso, ele propôs renunciar à presidência da SPI, mantendo, claro, a participação, mas ele não queria assumir cargo, ele não queria ter nenhum tipo de destaque nesse sentido, porque ele queria se comprometer efetivamente ao trabalho voltado, né, para compreensão da realidade espiritual, do aprofundamento das obras. E vejam, em 1859, ele já começava a ter um aumento de trabalho, mas era um aumento de trabalho, se fôssemos comparar com o que ele teve posteriormente, bem pequeno, porque conforme o Espiritismo foi ganhando corpo na sociedade, o nível de informação que era demandada pelos encarnados e pelos desencarnados também, né, para Kardec, para o grupo que ele dirigia, o tipo de relação que Kardec deveria ter com a própria sociedade, isso só ia acumulando atividades e responsabilidades. Tanto é que as publicações que Kardec fazia regularmente, né, a Revista Espírita começou em janeiro de 58 e foi publicada até a sua desencarnação regularmente, metodologicamente, sem ter nenhum tipo de atraso, sem ter nenhum tipo de gap, né, de ausência de continuidade nesse período, era devido ao esforço que Kardec sempre se dedicou. Mas então, nesse discurso, ele fala que gostaria que outro assumisse a SPI, porque ele já vislumbrava que teria aí anos para se dedicar nesse processo. Mas a gente sabe que a história, olhar a história de trás para frente é mais fácil, né? Porque a gente já sabe o que aconteceu. Kardec, dentro das suas responsabilidades, ele foi acumulando atividades, mas porque a capacidade dele permitia que ele fizesse isso, né? Não é qualquer espírito que teria a envergadura, não só moral, mas intelectual, que ele demonstrou para desenvolver isso. Mas, reforçando o título da palestra, por que é importante destacar isso na frase de Kardec? Porque ele diz, nesse discurso, com todas as letras, que a sociedade ela só viu a importância dela crescer, inclusive pelo número de pessoas que eram classificadas como membros titulares, né, que atendiam os requisitos mínimos para poder fazer parte da sociedade. Inclusive, era afastado o membro que não cumprisse as suas atribuições, as suas responsabilidades. Havia disciplina no processo. Não vamos pensar nós que era uma casa de caridade no sentido de entra qualquer um. Não. Para você participar da sociedade, então você tinha que cumprir exatamente o que se esperava de um estudioso, de um pesquisador, de um trabalhador sério, comprometido com a causa e não com interesses particulares. Mas claro que a gente sabe que as pessoas são falhas, então nada é 100% também nesse sentido. Mas aí ele reforça que justamente por afastar os curiosos e por se dedicar na pesquisa séria, isso fez com que os espíritos confiassem e fizessem com que o trabalho continuasse. Então, o tema de hoje,
que é extremamente pertinente, não só pegando como exemplo, né, as reuniões que Kardec fazia, mas para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Dize-me o que pensas significa aonde nós depositamos a nossa atenção, qual é o nosso foco de atuação, inclusive, o que nos interessa, por que nós somos movidos para este ou aquele caminho, o que nós desejamos para nós, o que nós estamos buscando para nós e para o próximo, o que nós estamos resultando do nosso trabalho. Então, o Pensas envolve todo esse arcabouço de planejamento e perspectiva e intenções e motivações que nós carregamos. E ao pensar, porque o espírito nunca deixa de pensar, nós, por sintonia, nós atraímos e repelimos os espíritos. Nós atraímos aqueles que têm o mesmo tipo de pensamento, que forma-se a sintonia, que têm os mesmos interesses, as mesmas intenções, as mesmas motivações, e principalmente quando nós nos dedicamos ao bem, nós contamos com o apoio e o auxílio de espíritos voltados ao bem também. E vice-versa, se nós não tivéssemos esse comprometimento, se nós pensássemos coisas que nos desequilibrariam, que poderiam buscar o autointeresse em detrimento do próximo, tudo isso faz com que também se crie em torno de nós e atraia espíritos afins que queiram ou nos prejudicar e prejudicar o próximo. Né? Então, a qualidade de nossos pensamentos é um reflexo dessas intenções, dessas motivações, e aí Kardec faz aquela adaptação, né, ao provérbio, te direi com quem andas. Esse com quem andas não são só as companhias físicas, são as companhias espirituais. Então, justamente, o pensamento é o que vai determinar o tipo, a qualidade das companhias espirituais que nós teremos no nosso dia a dia. Não é só em reunião específica, em reunião mediúnica ou em reunião qualquer uma que seja. É no nosso dia a dia. Porque nós sempre estamos em contato com, vamos dizer assim, os amigos espirituais ou as companhias espirituais de forma mais geral. Essas companhias espirituais, elas se ligam a nós por afinidade e elas se sentem atraídas ou repelidas conforme nós também mudamos essas características de pensamento. Ninguém está condenado a pensar sempre igual. Nós estamos evoluindo. E uma vez que nós evoluímos, nós também podemos mudar esse padrão de pensamento e melhorar o nosso ambiente fluídico, inclusive. Em casa, quando nós estamos sozinhos, que seja, ou com as pessoas, os nossos familiares, ou aqueles que convivem conosco mais proximamente, cada um de nós vai ter companhias espirituais. E esse ambiente, ele também vai ser favorável para que os espíritos se sintam atraídos e protejam esse ambiente, incentivem as pessoas a produzir, a desenvolver-se, a respeitarem-se umas às outras. Mas se tiver também quebras de rotina, ou pelo menos que não seja respeitosa a relação entre as pessoas, que o que motiva a união temporária que seja das pessoas ali não seja algo sincero, não seja algo honesto, que não seja a fraternidade a reinar nessas relações, claro que vai se criar também um ambiente que muitas vezes se tumultua. Nós temos indisciplina, nós temos desrespeito, muitas vezes agressões, inclusive. Isso faz parte dessas companhias espirituais. Então, nada mais coerente, nada mais justo, né, do que aplicar esta frase dentro dessa relação que nós temos de companhias espirituais, conforme aquilo que nós estamos pensando. Mas, terminando, retomando, né, o discurso de Kardec em 1859, e também da disciplina que ele tinha, que nos serve de exemplo ao afastar aqueles que não tinham as noções mínimas daquilo que iria ser feito lá. No discurso, ele fala que não possuindo as primeiras noções da ciência, que nos fariam perder tempo em demonstrações elementares. Kardec está dizendo o seguinte: podem vir os curiosos, se eles não se esforçassem minimamente antes para poder compreender aquilo que iria acontecer, a sociedade, ou os membros da sociedade, não iriam perder tempo explicando para as pessoas o que elas poderiam já ter descoberto, sozinhas, inclusive, com as leituras ou com outro tipo de procedimento, fazendo com que as reuniões se tornassem improdutivas.
Essa disciplina, nós deveríamos transportar para nós também, fazendo uma comparação. Que tipo de pensamentos nós gostaríamos que frequentassem o nosso ambiente mental, a nossa casa mental? Que tipo de pensamentos nós gostaríamos? Aqueles que não são produtivos, que simplesmente nos desviam da atenção do que seja importante, do que poderia nos agregar alguma coisa, ou apenas consomem tempo e muitas vezes até ajudam a desvirtuar as nossas ações. Da mesma forma que pessoas não eram aceitas para participar da sociedade parisiense de estudos espíritas, porque não contribuiriam, e tinha sim disciplina, e isso era necessário para ser caracterizado como uma reunião séria, nós podemos fazer a mesma coisa com a nossa casa mental. Que tipo de elementos nós estamos incentivando, fomentando, fazendo com que nós dediquemos o nosso tempo no pensamento? Aonde nós estamos direcionando a nossa atenção? Nós estamos tendo ou criando muitas vezes desejos que vão nos fazer bem, ou são desejos que pura e simplesmente procuram suprir ou satisfazer o orgulho e o egoísmo e de fato não vão nos trazer algo benéfico, né? Essas reflexões sempre são úteis. Tanto é que nós passaríamos por um outro tema, que foi inclusive tema que nós já conversamos aqui, né, no Grupo Espírita, em outra oportunidade, que era o conhece-te a ti mesmo. Para nós entendermos como nós estamos transformando esta casa mental de uma maneira saudável, nós temos que fazer uma autoanálise, nós temos que olhar para nós e identificarmos os elementos para nos melhorar. Isso faz parte, é um processo de conhecimento. E o pensar, ele reflete como nós estamos. Então, nada mais útil, nada mais necessário de que nós nos pegarmos em termos de análise. O que a gente está pensando? E não é só o que está pensando em determinados momentos, é nos acostumar a ter uma visão crítica de nós mesmos. Aqueles momentos mais difíceis, quando nós temos emocionalmente algum tipo de abalo, algum tipo de contratempo, claro, nós somos seres humanos e estamos no planeta ainda para aprender, é um planeta de expiações e provas, né? Estamos enfrentando dificuldades, ninguém reencarnou aqui de férias, nós temos que enfrentar mesmo situações para nos colocar, para exercitar o intelecto, para exercitar a moral. Quando nós nos deparamos com situações um pouco mais penosas ou que nos causam transtorno, é aí que nós deveríamos examinar os nossos pensamentos também, ou principalmente, porque são os momentos onde nós tendemos a nos fragilizar e dar margem a pensamentos que tentam extrapolar ou muitas vezes incentivar o orgulho e o egoísmo, né, que tanto nos fazem mal, e atrasar o nosso processo de crescimento. Nesses momentos, é justamente quando nós poderíamos olhar para nós, respirando com mais calma, né? Porque quando nós estamos muito agitados, a gente não pensa direito, a gente tem que trabalhar e tomar decisões de maneira mais fria, mais ponderada, mais calma, porque decisões muito abruptas, tomadas por impulso, elas tendem muitas vezes a levar ao arrependimento, ao constrangimento, inclusive. Esse tipo de postura, ela é feita treinando no nosso dia a dia. Nós não precisamos esperar um grande acontecimento para aí sim exercitar a ponderação. Nós podemos fazer isso diariamente, nas pequenas coisas, porque quando a gente começa a fazer nas pequenas coisas, quando nós enfrentarmos as maiores, nós já estamos mais preparados, já estamos mais fortes, né? Nós já temos músculos, vamos fazendo uma comparação física, né? Nós já temos músculos para superar os obstáculos que advirão, mas no caso aqui seriam músculos morais, né? Quando nós treinamos o respeito, a paciência, o olhar com carinho, o olhar compreensivo, não o olhar querendo que o outro faça aquilo que nós queremos que ele faça, porque para nós seria o melhor. Nós temos que entender o outro como um ser em evolução também, como um irmão, na verdade, que está buscando o seu crescimento com as mesmas dificuldades que nós, mantendo-se, obviamente, o respeito por nós mesmos, porque as pessoas 8 ou 80, né? Elas não conseguem fazer o balanceamento disso muito bem quando elas acham que ou vão extrapolar e extravasar todos os sentimentos negativos em cima de alguém,
porque ela acha que isso vai torná-la mais leve ou um pouco mais segura de si, ou muitas vezes confortável por não ter levado desaforo para cá, ou qualquer outro tipo de sentimento que ela possa alimentar. O extremo é não fazer nada, é você ficar quieto, tendo dentro de si uma vontade de reagir de alguma maneira, mas se omitir. Nós podemos reagir, nós temos que interagir com os ambientes, com os fatos onde nós participamos. A diferença é que é interagir de maneira equilibrada, é responder de maneira a mais equilibrada possível. Quantas pessoas elas acumulam pensamentos negativos e com desejo, inclusive, de extrapolar isso, mas elas acham que não vou extrapolar, é uma ideia de sacrifício, porque isso vai me fazer crescer. Ora, se você guarda sentimentos ruins, negativos em você, você vai se intoxicando, porque pensamentos ruins, pensamentos desequilibrados são tóxicos. Quando nós guardamos e ficamos alimentando conosco mesmo pensamentos de vingança, de ódio, de rancor, isso vai, de alguma maneira, nos afetar, não positivamente. E quanto mais nós guardarmos isso, pior vai ficando. Inclusive, o próprio organismo físico, ele pode refletir esses desequilíbrios. As chamadas doenças psicossomáticas, elas são provocadas porque nós, indivíduos, nós, espíritos, ao agitarmos a nossa casa mental, chamando assim, vamos colocar desse jeito mais simples, nós mexemos, nós movimentamos recursos, e se esses recursos não são direcionados de maneira adequada, nós nos intoxicamos com ele, e aí o corpo vai dar sinal dessa intoxicação. Então, ele vai manifestar-se, porque é reflexo do desequilíbrio emocional que muitas vezes nós temos. Não existe fórmula mágica. Então eu quero ser perfeito. Tá, todos nós queremos ser perfeitos, mas a busca disso passa pelo autoconhecimento e para identificarmos maneiras de nós reagirmos às situações para que a nossa consciência fique tranquila, porque nós sabemos que as leis de Deus estão escritas na consciência. Quando nós fazemos algo que nós sabemos que é certo, que é correto, e nós agimos com coragem, com determinação, buscando o nosso equilíbrio e respeitando as leis que estão na nossa consciência, em termos de fraternidade, nós estamos galgando, nós estamos dando passos relevantes para o nosso próprio aprimoramento. E nós vamos sair fortalecidos dessa situação. Nós afastamos os pensamentos ruins, como Kardec, ele não admitia pessoas por curiosidade ou que fossem atrapalhar as reuniões. Vamos fazer isso com a nossa casa, né? com o nosso corpo. Né? Aqui nós não podemos ter pensamentos que muitas vezes vão nos prejudicar, vamos repeli-los, vamos expulsá-los, vamos pensar coisas boas no lugar de coisas ruins. É assim que nós substituímos um pensamento por outro. Né? Então, esse processo de dize-me o que pensas, ele passa necessariamente pela identificação de nossos objetivos, do alvo que nós queremos atingir, nas metas que nós traçamos para nós enquanto encarnados, sempre buscando um relacionamento ético. Nós já vimos que no processo evolutivo do ser, nós espíritos, nós reencarnaremos sempre no ambiente onde tivermos necessidade e que irá nos trazer maior oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, nos dois aspectos, moral e intelectual. Nós não nascemos numa família por engano. Nós não nascemos num país ou numa cultura por engano. Nós não nascemos num corpo com determinadas características por engano. Nós nascemos porque atraímos e fomos atraídos para esta situação, dada a nossa necessidade de evolução. As leis naturais são imutáveis e justas. Isso nós podemos ter certeza, refletindo sobre ela. Aonde estaria a justiça divina se não fosse o processo reencarnatório, dando oportunidade de todos de se defrontar com aquilo que nós mais necessitamos aprender?
Ou seja, nós estamos reencarnando para aprender mesmo, para colocar à prova aquilo que nos é importante, aquilo que nos é caro e nós precisamos para nos fortalecer, fazendo também uma comparação bem simples, como o aluno que vai para a pré-escola, depois vai para o ensino básico, né, o fundamental primeiro, depois vai para o ensino médio, nós passamos por escalas, né, nesse regime de aprendizado, e não adianta ir para um nível superior se você não aprendeu o que deveria aprender num nível anterior. Somos nós nas reencarnações. Não adianta nós acharmos que na próxima encarnação já seremos todos espíritos bons ou espíritos puros, que é o grau máximo dessa escala, se nós não nos fortalecermos em todas as etapas. Né? Na nossa etapa, que ainda está bastante comparativamente longe do processo da pureza espiritual, nós já demos passos daquilo que nós já tivemos no passado. Hoje nós somos melhores que ontem. Ainda assim, nós temos muita coisa para melhorar. Então, imagina como é que nós éramos ontem. Isso até nos faz pensar sobre aquelas pessoas que acham que o passado que era melhor, que no passado existia elementos que ela poderia aproveitar de maneira mais adequada, mas que hoje está mais difícil. Hoje, nós já aprendemos muitas coisas que tínhamos muita dificuldade lá para trás. E não é só no aspecto material, não, é no aspecto moral, mas isso é uma experiência individual. Individualmente, hoje nós somos melhores que ontem, nós não retroagimos, nós não voltamos para trás. Uma vez que o espírito tem atingido determinado nível evolutivo, ele não retroage, ele não volta para trás, isso são ensinamentos dos próprios espíritos. Se nós já temos um processo evolutivo onde hoje somos melhores que ontem, basta nós examinarmos as nossas tendências para verificarmos aquilo que nós já acertamos e temos que fortalecer mais, e aquilo que nós temos muita dificuldade, que erramos feio, inclusive, que a tendência ela se mostra de maneira desequilibrada. Nós temos que combater isso agindo bem e não simplesmente só querendo nos omitir. É um primeiro passo reconhecer aonde não deveríamos agir dessa ou daquela maneira. Temos que fazer esse diagnóstico e esse reconhecimento, mas nós temos que agir. O homem bom, ele age, ele não fica esperando, ele não para e deixa de fazer o mal. Os próprios espíritos nos dizem isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Não basta não fazer o mal, nós temos que fazer o bem. Fica uma dica, né, para todos aqueles que quiserem uma leitura um pouco mais profunda sobre esse tema. No capítulo 17, Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, tem as caracteres, né, os característicos do homem de bem, e tem do espírita, né, que é o homem de bem, mas o espírita ele tem o conhecimento da realidade espiritual, e isso favorece, e muito, como nós vamos nos planejar para vencer os nossos desafios. O espiritismo, de maneira bem intensa, e isso é colocado lá no livro dos Espíritos, né, está desde a conclusão, mas também a gente já encontra isso na introdução também. O Espiritismo é o mais poderoso, o mais terrível antagonista do materialismo. Então, o Espiritismo ele se opõe frontalmente com o materialismo. O que é o materialismo? Materialismo é uma noção, é uma suposição, é uma premissa de que não existe nada mais além da matéria. Não existe alma, não existe espírito, não tem absolutamente nada que sobreviva à matéria. Tudo é produto da combinação dos elementos materiais. Já em oposição, nós temos o espiritualismo, que é tudo aquilo que acredita que tem algo mais além da matéria. Então, por oposição, nós temos espiritualismo e materialismo. O espiritismo, ele faz parte, ele é uma vertente do espiritualismo, mas ele tem ensinamentos muito específicos, premissas que nem todas as correntes espiritualistas ou as escolas e filosofias espiritualistas, elas participam da mesma compreensão. A reencarnação é uma delas. Não é porque nós espíritas temos certeza, porque nós entendemos a racionalidade disso e temos evidências e temos provas do processo reencarnatório de uma série de elementos que nós poderíamos obter, não só por relatos
por pessoas que se lembram de vidas passadas e que se vai comprovar e se comprova exatamente aquilo que a pessoa relatou, ou evidências, inclusive pesquisas científicas, né, que sinalizam, que sugerem essa proposta. Eu vou citar um pesquisador que não era espírita, mas que tem um trabalho muito interessante sobre essas pesquisas envolvendo marcas de nascença, conforme o tipo de morte que a pessoa teve em reencarnações passadas, que é o Ian Stevenson, que já desencarnou, mas ele deixou um legado bem interessante. Tem seguidores hoje na Universidade de Virgínia, que não necessariamente tem a mesma proposta, mas trabalha com a ideia de reencarnação também, mas com explicações um pouco variadas, que o Jim Tucker é um deles, por exemplo, não são espíritas, mas o fenômeno ele é o mesmo para a humanidade inteira. Então, é como interpretar o fenômeno. Nós temos povos em todas as épocas da humanidade que entendiam e aceitavam a reencarnação por diferentes observações ou ensinamentos. O espírita, ele acredita na reencarnação não é só porque alguém diz para ele, não é porque um espírito diz, é porque houve uma convergência de comunicações dos próprios espíritos, daí o critério da universalidade, que Kardec considerou extremamente oportuno, relevante, apropriado para se entender, né, essa organização, essa estrutura teórica que é o Espiritismo. Não dá para entender justiça divina sem reencarnação. Como nós explicaríamos uma série de supostas distorções que nós teríamos hoje, enquanto encarnados, diante de um Deus justo, diante de um Deus bom, que propicia a todos igualmente oportunidades de crescimento conforme os seus próprios esforços e não prejudicaria ninguém mais do que outro, não haveria privilegiados, inclusive. A reencarnação consegue suprir essa demanda. Outras vertentes espiritualistas, elas tentam explicar isso de outras maneiras. Muitas delas colocam no mistério, né? Chamam de mistério divino, por que uns nascem de um jeito e outros nascem de outro, por que uns têm umas características assim e outro tem de maneira diferente, tendências diferenciadas. Cada um vai procurar interpretar de uma maneira. O Espiritismo, cujos ensinamentos advêm dessa comunidade de espíritos que deram as mesmas respostas, convergiram para os mesmos ensinamentos, e em momentos diferentes, em fontes de informações diferentes, ou seja, Kardec era pesquisador, ele teve o critério, né, de um educador, de não acreditar em um espírito, pura e simplesmente. Ele reunia diversas informações que convergiam para aquele ensinamento. Então, a força do espiritismo, ela não é por ser uma simples revelação. Não. Kardec usou o critério da universalidade para agrupar, reunir as informações que tinham convergência. Tá? Então, por isso que chama a doutrina dos espíritos, e não doutrina do Kardec. Tá? Então, são informações que elas surgem não por uma questão de provocação individual. Elas surgem espontaneamente, inclusive em diferentes pontos, mas que não é específica do espiritismo. A humanidade sempre teve acesso a elas, mas com diferentes interpretações. Tá? Então, esse processo ele faz parte da reflexão até que ponto nós estamos compreendendo a mensagem dos próprios espíritos. Não basta crer, porque supostamente alguém disse, ou um espírito disse. Nós já estamos num nível de maturidade que nós temos que saber o porquê crer naquele ensinamento ou naquele tipo de informação, que é a fé raciocinada, um dos pilares do espiritismo. Sem a fé raciocinada, nós cairíamos no oposto, né, que seria a fé cega, que é justamente aquilo que o espiritismo vem romper, que já estava institucionalizado nas religiões e filosofias tradicionais. A pessoa era quase que induzida, imposta a crer em determinado tipo de conhecimento, de verdade, porque aqueles que se diziam representantes do divino achavam que era para ser assim. E ai de você se fizesse o contrário, né? Dependendo da linha religiosa, você poderia ser queimado, né? Vivo, né? Por contrariar esses ensinamentos que eles adotavam como se fossem os depositários da verdade. A evolução do pensamento humano faz isso, é natural, nós vamos nos amadurecendo, não só moralmente, mas intelectualmente também. O espiritismo surge no processo natural da evolução das ideias, né? E a gente pode pegar o capítulo 1
né, do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o título é Não Vim Destruir a Lei, onde Jesus dizendo que não veio destruir a lei, e nesse capítulo é colocado, nesse processo evolutivo, a primeira revelação, vamos chamar assim, que seria a ideia de Deus único, a ideia mosaica, né, de justiça, de Deus único, aonde começa-se a colocar sementes que possam brotar, possam germinar, mas contendo elementos verdadeiros, né, que são perenes, que não mudam com o tempo, mas misturado às leis mosaicas, a gente tinha um monte de leis disciplinares que eram necessárias naquela época, né? Então, a primeira revelação surge numa época para dar a ideia de um Deus único, para quebrar com o politeísmo e outras crenças, né, generalizadas na época, que dificultavam a compreensão dessa realidade onde nós vivemos. A segunda revelação com Jesus, que veio após Moisés, mas não veio no ano seguinte, né? Se nós entendermos que entre Moisés e Jesus nós temos entre 1.200, quase 1.500, efetivamente, até o cristianismo ganhar corpo, né? Nós temos entre 1.200 e 1.500 anos, né, da primeira para a segunda revelação, aí Jesus trazendo a ideia de um Deus bom, de um Deus misericordioso, tirando aquela ideia do Deus terrível, né, dos exércitos, do Deus que punia, do Deus que privilegiava uns em detrimento de outros, que era a ideia de Deus mosaica, né, que misturado com aqueles ensinamentos ainda muito duros, pela dureza de nossos corações que existiam. Jesus nos mostra um outro Deus e coloca como a lei do amor, a lei da caridade, aquela que vai nos salvar. Vai nos salvar do quê? Dos problemas mundanos? Não, vai nos salvar dos nossos problemas morais. Por isso que Kardec, quando pergunta qual é o modelo, qual é o guia que nós deveríamos ter para seguir, e os Espíritos respondem Jesus. Jesus é o exemplo da moralidade que nós devemos ter perante as nossas convivências diárias, inclusive, para nos libertarmos, né, do orgulho e do egoísmo. Mas o próprio Jesus sabia que os seus ensinamentos seriam distorcidos e ele mesmo disse que não poderia dizer tudo e rogaria ao Pai para que outro consolador, para que o Consolador pudesse, né, atuar, para que o Espírito da Verdade pudesse atuar, complementando, explicando e desenvolvendo aquilo que ele não poderia fazer pelo nosso nível de maturidade da época. Essa terceira revelação, no sentido de pensamentos, de ideias, que faz uma ruptura, né, com tradições que engessavam o conhecimento humano, o Espiritismo atua nesse sentido, né? Então, se nós pensarmos que isso separado entre uns e outros, nós temos alguns milhares de anos, né? Não é uma coisa simples, é uma coisa que vai ganhando corpo, que vai amadurecendo com o tempo. Somos nós, de geração em geração, né, nesse aprendizado, engatinhando, mas somos nós passando por essas fileiras evolutivas. Desde Moisés, Jesus e o Espiritismo, nós tivemos uma ampliação do conhecimento que nós nunca ficamos sem ter acesso a ele, mas desde os primeiros tempos, aqueles que tinham um pouco mais de capacidade conseguiam compreender um pouco melhor essa situação. Mas com o Espiritismo isso se popularizou. Nós não temos mais escolas para iniciados, só alguns teriam acesso a esse conhecimento. Todos têm acesso a esse conhecimento da realidade espiritual, que estava presente em outras escolas, em outras filosofias, desde os primeiros tempos, né? O que é verdade, o que é perene, estava lá, muitas vezes latente, né? Ou camuflado, né? Com algumas ideias, com alguns tipos de interpretações, mas de maneira muito clara o Espiritismo coloca isso à mostra. Então a gente não tem mais hoje desculpas para achar que eu não sei o que vai acontecer. A gente sabe o que vai acontecer. A gente sabe como é que funciona o processo da morte. Mas o principal, o Espiritismo responde de maneira muito clara quem somos, de onde viemos e por que estamos aqui. Uma vez que nós temos essas três respostas, somos espíritos criados por Deus num processo evolutivo, vivenciando experiências na carne, para nós exemplificarmos se estamos aprendendo ou não diante dos aspectos morais e intelectuais. A justiça divina se funda nesse processo e nós temos certeza de que nós somos responsáveis por tudo que virá pela frente. Não é sorte
ou infelicidade. Não, nós é que criamos o nosso futuro, nós somos responsáveis por nosso futuro, então nós já somos senhores do nosso destino. Nós não precisamos ficar fazendo promessas ou tentando trocar ou comercializar com Deus. Se eu conseguir isso, eu faço aquilo. Não, eu vou fazer o bem que eu puder, porque eu sei que as consequências serão boas. Então esse processo faz com que nós saibamos para onde nós iremos. Nós iremos continuar a nossa etapa evolutiva, só que nós vamos construindo dentro de nós o reino de Deus. Na Gênese, quando nós temos lá a informação que céu e inferno não são espaços geográficos, são estados conscienciais. Nós vamos construindo o céu, chamando o que nós poderíamos chamar de felicidade plena, né? E não neste mundo que nós estamos engatinhando, mas nós estamos construindo isso. Nós já podemos ter indícios desse processo. E a nossa casa mental, se nós quisermos construir o reino de Deus, se nós quisermos ter felicidade, paz, aquilo que tantos almejam, paciência, nós devemos exercitar isso no dia a dia com as ferramentas morais e intelectuais que nós já trazemos. Então, quando nós reforçamos a palavra de Kardec, né, sobre a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que era um trabalho sério, nós temos um trabalho sério a cumprir conosco mesmo. Nós temos que policiar no bom sentido, né? Não nos punir, mas nos educar, nos incentivar a ter bons pensamentos e boas ações voltadas para o nosso benefício e benefício do próximo. Ao fazermos isso, nós já estamos no caminho mais adequado para nos libertar daqueles problemas, libertar das amarras que nós tínhamos fruto do orgulho e do egoísmo. Estamos dando um passo por vez, ninguém vai ficar aqui espírito puro da noite por dia, mas nós temos que nos esforçar para isso. Então, quando nós, já caminhando aqui para o nosso final da nossa exposição, quando nós entendermos, cada vez que alguém disser, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és, nós já vamos automaticamente também lembrar da frase de Kardec, vamos dizer o que nós pensamos, nos autoanalisar, né, com o que estamos pensando, para saber que tipo de companhias espirituais nós estamos também atraindo para nós, porque elas vão nos ajudar a crescer. Quanto mais nós tivermos o apoio de espíritos bons, espíritos amigos, que nunca nos abandonam, mas nós temos que dar espaço para eles agirem também, para eles nos ajudarem, nós temos que ter sintonia nesse sentido. Então vamos sempre mentalizar algo positivo, algo benéfico, que vai nos fazer bem e vai direcionar as nossas ações para o nosso benefício. Que nós possamos ser exemplos desta casa mental que Kardec exemplificou na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Vamos aceitar os pensamentos que vão contribuir, que vão nos fazer bem. E vamos procurar afastar aqueles pensamentos que não vão contribuir, que vão atrapalhar muitas vezes e nos fazer perder tempo. Essa é a nossa missão. Vamos aprender, vamos nos educar e principalmente exemplificarmos aquilo que Jesus já nos deixou com o nome de amor. Muita paz a todos. Deus, nosso Pai amantíssimo, de infinita misericórdia, Jesus, nosso irmão, conselheiro e companheiro de todas as horas, estamos com os corações agradecidos por ter ouvido mais essas palavras através do Marcos Milani. Que essas palavras, Senhor, possam calar fundo aos nossos corações e que possamos amanhã ser melhores que hoje. Envolve nossa querida casa de oração, que nos ampara e nos acolhe tão fraternalmente. Envolve ainda seus tarefeiros e frequentadores dos dois planos da vida. Pedimos, Senhor, que envolva também a nossos irmãos em humanidade, envolvendo nosso orbe terrestre nesse momento de tantas dificuldades que estamos passando. Que possamos exercitar em nós o amor ao próximo, assim como disseste há mais de 2000 anos. Permanece em nossos corações, nos envolvendo, nos amparando e fortalecendo em nós a vontade de seguir os seus passos. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre.